Salve turma, vamos continuando nosso estudo sobre o texto dissertativo argumentativo, agora falando um pouco sobre um processo que é fundamental na construção desse tipo de texto, que é o processo de coesão. A primeira questão que nós temos que diferenciar nesse sentido é o que separa a coesão da coerência. Coerência, como todos nós sabemos, é a ligação de sentido que o texto apresenta. Então, eu preciso ter sentido que ligue uma parte a outra do texto, senão ele fica incoerente. Um exemplo, se eu tenho uma redação sobre meio ambiente e eu digo que uma explicação para o combate às queimadas é a falta de fiscalização e no momento posterior eu falo que uma razão da falta de combate às queimadas é o excesso de fiscalização, eu estou sendo incoerente, então eu não posso fazer essas relações de sentido que no final das contas não tem ligação. No caso da coesão é um pouco diferente. Coesão ela se dá por determinados elementos, expressões, palavras que eu utilizo para ligar partes do texto. Então, é como se fosse um cimento mesmo, dando liga a todas as partes do texto. Para a gente começar o estudo da coesão, então, nós vamos ver um exemplo de uma redação que tirou nota 1000 no Enem de 2016, vocês veem aí. A proposta era sobre o combate à intolerância religiosa no Brasil. A proposta tinha muito a ver com a intolerância contra as religiões de matriz africana, mas não só. Muito bem, essa redação específica, ela tirou a nota máxima no exame e eu vou analisar os parágrafos dela com vocês para a gente ver quais elementos exercem a coesão, de que maneira a coesão é exercida. Vamos para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz assim: segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, a sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção do poder público, juntamente com os fatores socialmente engajados, os setores, e das instituições formadoras de opinião. Bom, é importante aqui a gente ver como o texto começa, né? Ele vai citar a Constituição Federal, dizendo que nela o Brasil é colocado como Estado laico, ou seja, ele não tem nenhuma orientação religiosa no seu governo. Para isso, o texto vai utilizar a palavra segundo, que dá a ideia de conformidade, como nós vimos nas aulas anteriores sobre orações subordinadas adverbiais, conforme a atual Constituição. Ou seja, eu digo isso porque sei que a Constituição se aplica nesse caso. Outra questão é a palavra também, a expressão grifada em vermelho, ou seja, que indica uma explicação, né? Veja que uma parte é ligada à outra num sentido explicativo. Vejamos, entretanto, que a sequência do texto exerce uma quebra, né, nesse raciocínio, para dizer que a liberdade religiosa pregada na Constituição não é conseguida na prática. Justamente por isso, o texto utiliza a palavra entretanto, que é uma palavra de oposição, de adversidade. Além disso, eu chamo a atenção para vocês do que está grifado em verde, essa liberdade religiosa. O uso desse pronome é muito interessante, pronome demonstrativo. Quando eu quero retomar algo já mencionado, eu utilizo o essa, não o esta. Esta é sempre quando for para frente. Então, a classificação do Estado brasileiro é esta, dois pontos. Trata-se de um Estado laico. Nesse caso, essa liberdade retoma algo que já foi mencionado. Vejamos que na sequência do texto ainda há outras palavras que encaminham o texto num processo de ligação. É o caso de uma vez que dá o valor de causa, e o assim, lá no final, que dá a ideia de sequência, sequência de ideias. Repare, por exemplo, que no primeiro parágrafo o texto já vai anunciar algo que vai ser retomado lá na proposta de intervenção. O fato de que medidas devem ser tomadas para que se combata o problema da intolerância religiosa.
Agora, no segundo parágrafo, nós vamos ver que outros elementos coesivos participam da ligação do texto com seu parágrafo anterior. Um dos pontos centrais da coesão no texto dissertativo argumentativo é a comunicação entre parágrafos. Muitas vezes nós vemos textos em que parágrafos parecem soltos, sem ligação nenhuma. Por isso, os textos falham na coesão. Esse, entretanto, busca o tempo inteiro conversar, fazer um parágrafo conversar com o outro. É o caso do segundo parágrafo, que começa com essa frase. Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados. Qual contexto é esse? O contexto de um Estado laico que não respeita sua própria laicidade, né? Então, nesse contexto, retoma aquilo que foi apresentado anteriormente. É o mesmo caso da próxima expressão grafada em verde. Com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas, os índios perderam sua liberdade de crença e foram obrigados de maneira violenta a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa. Veja que esse as quais retoma caravelas portuguesas. E é importante lembrar a função desse qual ou quais aqui. Ele tem a função de pronome relativo, que é o que a gente está estudando, inclusive, de retomada. Normalmente, alguns textos utilizam muito esse pronome para evitar a repetição do que é muito comum de nós utilizarmos na confecção do texto. Justamente por isso, ele colocou as quais aí para se referir a caravelas. Poderia colocar o que? Poderia, mas poderia ser que mais à frente ele tivesse que repetir o que, por isso ele colocou o as quais. Além desses termos ou expressões gravadas em verde, que são termos ou expressões de retomada, chama atenção o atualmente em vermelho, mais para o final do parágrafo. Repare, se nós lermos a frase anterior, fica mais claro o porquê da utilização desse atualmente. Vejamos. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso respeitassem essa imposição. Atualmente, constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes violenta, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Vejam só que esse atualmente, ele, além de dar sequência às ideias, ele impõe o questionamento para o presente, já que a própria proposta de redação pede para nós refletirmos como é essa intolerância no Brasil atual. Então, o texto retoma historicamente a questão da intolerância religiosa sob a perspectiva da colonização, para depois inserir, através do atualmente, as questões que permanecem nesse campo de intolerância. O terceiro parágrafo vai continuar com esses elementos de coesão. Reparem, por exemplo, o início do parágrafo. Sob esse viés, ressalte-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos. Veja só, de novo, o candidato faz a mesma coisa. Ele sempre tenta que um parágrafo converse com o outro. Que viés é esse? É o viés da intolerância religiosa atual, né? Então ele vai utilizar o sob esse viés, ou seja, retomando o que já disse antes, e vai falar de algumas ações implementadas para o combate à intolerância. Entretanto, vou até utilizar a mesma palavra que ele utiliza, nós estamos falando de um país que ainda tem muita intolerância religiosa. Então ele utiliza a questão da oposição aqui, da oposição de ideias. Entretanto, as medidas tomadas não são suficientes para inibir essa problemática. E vai explicar, uma vez que a fraca punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência da intolerância religiosa. Então, os elementos coesivos, eles servem também para dar essa ideia de continuidade no texto com um determinado sentido. Primeiro, sob esse viés, retoma algo que foi mencionado anteriormente, depois o entretanto faz uma quebra, dizendo que essas ações já foram realizadas, mas elas não são
necessariamente suficientes para o combate do problema de maneira geral. Depois, o texto utiliza uma palavra que é pouco utilizada no cotidiano, que é a palavra outro sim. Outro sim significa do mesmo modo, igualmente, né? E aí diz assim, ó, outro sim, a falta de comunicação dos pais e das escolas com os jovens sobre o assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades destes agirem de maneira desrespeitosa. Então, além das medidas não serem necessárias, há outras medidas que podem ser tomadas, segundo o texto, principalmente no que diz respeito ao ambiente escolar, que pode ser um ambiente de debate, de pluralidade de ideias e de respeito às ideias e crenças contrárias. Muito bem, então nós seguimos para o último parágrafo. O último parágrafo de um texto dissertativo argumentativo é um parágrafo de conclusão, mas é também um parágrafo de proposição. É nele que nós propomos a solução para o problema tratado. Lembrando sempre que a dissertação argumentativa é um problema a ser resolvido. Bom, esse problema começa a ser tratado a partir dessa primeira frase aí. Vamos lá. Diante disso, disso o quê? De tudo que foi exposto. Diante do exposto, diante do relatado. Para combater a intolerância religiosa, cabe ao governo intensificar esforços criando leis específicas. Bom, já coloquei a primeira solução. Depois, vocês vão ver que as soluções vão se multiplicando. Ademais, é necessária a criação de campanhas midiáticas governamentais de conscientização e depois, além disso, a participação das instituições formadoras de opinião é de grande importância para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões. Veja que as expressões ou palavras grafadas em vermelho aí são todas expressões fundamentais para o processo coesivo e elas têm uma função básica. A primeira expressão, diante disso, retoma tudo o que foi afirmado para propor soluções. As expressões posteriores, ademais e além disso, somam esforços à primeira recomendação, que é a questão do governo intensificar esforços. Então, eu vou somar soluções, somando, para que num conjunto eu consiga resolver o problema abordado. Bom, a ideia era essa, era tentar entender quais são os papéis exercidos pelos elementos coesivos. Eles podem dar prosseguimento ao texto, colocando no texto determinados sentidos, e podem também retomar partes anteriormente mencionadas. De todas as formas, os elementos coesivos eles são fundamentais para a construção do texto. Um texto que não conversa consigo mesmo é um texto que fica com as ideias soltas e acaba sendo, no final das contas, incompreensível, já que não se sabe que assunto está sendo tratado, de que parte se está falando. É isso. Bons estudos, cuidem-se, a gente se fala. Tchau, tchau.